Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Siniscalchi, advogada, professora aqui do setor EAD. Para quem não conhece, né, dou aula de português, também dou aula de algumas matérias aí de direito. Já fui concurseira, já passei por isso também, sou também concursada e a gente vai começar agora um curso de redação para concursos, um curso bastante interessante, aí, bastante importante, né? Não apenas para os concursos que exigem redação, mas também para aqueles que exigem questões discursivas, né? Muitas vezes a pessoa tem tanta dificuldade com a escrita, com a redação, que isso também acaba atrapalhando na redação da ideia dela, né? Na questão técnica. Então, com certeza faz aí perder ponto, né? Então, é importante em todos os sentidos, além, é óbvio, de ajudar na língua portuguesa propriamente dita, né? Porque a gente também aborda questões de português nesse curso. Ele tem uma parte teórica aí, são 12 horas de curso, em que eu vou explicar sobre dissertação, como fazer um texto dissertativo, também como fazer de repente um esqueleto, né? Já que a gente não tem tempo para fazer a redação no rascunho, né? Você fazer aí 4 horas e meia de prova, tendo 80 questões objetivas, né? Mais ou menos isso, e ainda mais uma redação de 30 linhas, via de regra, né? Muitas vezes não dá para ficar elocubrando muito aí. Eu tenho uma grande facilidade em escrever, por óbvio, né? E não só isso. Também tenho vários alunos já no curso de redação. Não esse especificamente, mas já venho lecionando aí redação para um pessoal aí que tem realmente, que apanha na hora de escrever. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vai funcionar aí esse curso, né? O que eu vou abordar. Falei aqui que a gente vai começar com uma parte teórica e também explicando, né, como montar a redação. Eu fujo um pouco do que muitas vezes alguns professores de redação, e a gente vê bastante de professor de redação, vê bastante professor de redação para Enem, né, dando dicas, e eu acho que concurso não funciona exatamente assim. Concurso, a redação, ela tem que ser prática, né? A sua redação tem que ser prática. Tem que usar exatamente as palavras com que você está acostumado, o seu vocabulário, né? Se a gente conseguir dar uma incrementada aí é interessante, mas abolir algumas coisas que você possa ter dificuldade, né? Você é aluno. E não adianta inventar e querer mudar e querer moldar o seu jeito ao meu estilo de escrita, por óbvio, isso não vai funcionar. Mas sim adequar o seu jeito, né, corrigir alguns erros, vícios de linguagem também e vícios de escrita, para que você possa fazer uma redação básica e 100%, porque você pode tirar 10, por exemplo, numa redação absolutamente correta do ponto de vista gramatical. Eu também vou passar para vocês no curso o que a banca desconta em cada ponto, né? Na parte gramatical ela desconta, é uma parte mais técnica, mais objetiva, mas ela também desconta ponto sobre a abordagem do tema, né? Se ele foi bem digerido, se ele foi bem redigido, ou se ficou faltando alguma coisa, enfim, vou ensinar isso para vocês também, dar algumas dicas, né, como por exemplo, ler o tema com calma, né, eu já vi acontecer, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer, por exemplo, né, de o aluno ler com pressa, né, depois de 80 questões de objetivas que você faz, né, que você realmente está com a cabeça cansada, você lê o tema, né, aí você acha que entendeu uma coisa e estava lá escrito
escrito, por exemplo, desenvolvimento sustentável, e aí você, por algum motivo, algum lugar do seu cérebro leu desenvolvimento das cidades, né, desenvolvimento urbano, e aí você começou a escrever, falar sobre aquilo, e na metade do texto, de repente, você leu de novo o tema, e aí falou, nossa, mas eu não estava falando exatamente sobre isso, como é que eu vou corrigir? Então tem algumas dicas para a gente evitar esse tipo de escorregão, né, principalmente para que o que acontece com você, pode ter certeza, já aconteceu com todo mundo ou com quase todo mundo. Então, assim, eu não faço correções ao vivo, mas eu faço vídeos das correções de cada aluno, né? Então, o aluno que adquiriu o curso, ele vai receber em casa um vídeo meu, e eu vou mostrar como eu faço com uma redação aqui, um vídeo meu fazendo essa correção, explicando ipsis literis, ponto por ponto, por que isso está certo, por que está errado, qual o seu vício, o que você pode substituir, como você faz para treinar, onde corrigir, né, qual o seu ponto fraco, qual o seu ponto forte, que você pode explorar mais para camuflar, de repente, algum ponto fraco, né? Então, não é sair daquela coisa de, olha, o que é coesão e coerência, por exemplo, importante abordar isso, óbvio, também vou abordar na parte teórica do curso, mas vai além disso, e com isso só, com essa informação, você não consegue transpor essa barreira aí da escrita e fazer uma boa redação. Isso tem que ser feito, né, basicamente nesse modelo aqui que a gente está começando com o setor EAD, que é com o tutor de redação, né, você receber esse vídeo com a pessoa explicando para você, olha, João, eu acho que você precisa se aprofundar um pouquinho mais na gramática para que as suas próximas redações a gente não se atenha tanto a corrigir erros de português e possa, de repente, se aprofundar mais no tema, né? Isso sim é útil para você. Agora, a gente ficar só no patamar aí do dever ser, né? Você deve fazer dessa forma, daquela. É claro que isso é importante, mas não dá para se limitar a isso. Ninguém vence uma redação de concurso dessa forma. Eu marquei aqui alguns pontos importantes aqui que eu vou abordar no curso, além de outros tantos, porque eu falo mais do que a boca, então eu acho, é óbvio que vocês vão ter aí todas as informações possíveis, já escrevi artigos para publicações especializadas em direito, também já escrevi para Flip, para Feira Literária aí de Paraty, que é muito bacana, então eu tenho bastante bagagem. Por exemplo, o que eu falei, começamos com ler o tema com calma, com tranquilidade, acabou a prova, respira fundo, vai beber uma água, vai até o banheiro de repente, depois volta, aí lê o tema, entendeu? Dá uma desembaralhada aí nas letras e leia o tema com tranquilidade, pausadamente. Marque as palavras mais importantes do tema. Essa redação que eu trouxe para vocês aqui, eu fiz, a pessoa me autorizou, é uma aluna minha, né, ela me autorizou, por óbvio, não vou falar o nome dela, muita gente não gosta, né, mas é interessante ver sua redação corrigida, eu fiz isso com ela, inclusive, né, então, nesse caso, o tema era formas de inclusão da pessoa portadora de deficiência ou da pessoa com deficiência pelos governos e pela sociedade, né, a gente tem aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2016, em janeiro de 2016, mas é um dos temas propostos. Muitas vezes são temas técnicos, outras vezes são temas absolutamente aleatórios, como mobilidade urbana, como uso da tecnologia, como, enfim, né, como as pessoas se relacionam com a tecnologia, uma infinidade de temas. O tema a gente nunca vai acertar, né, a não ser que tenha uma bola de cristal ali bem poderosa, senão você não vai, né, não tem como intuir o tema e falar, olha, nessa aqui vai cair tanto, poxa, se eu conseguisse fazer isso, eu ia estar milionária, mas o que você acerta, sim,
é a maneira de escrever. Eu sei que para quem está assistindo esse vídeo e tem dificuldade, parece um bicho de sete cabeças. Não é. Tem como transformar isso de um jeito, né, que fique uma fórmula quase matemática. Formas de inclusão da pessoa portadora de deficiência pelos governos e pela sociedade, né? Tá resumido aqui o tema, né? Em geral, o tema vem mais trabalhado na prova, mas o que a gente grifaria aqui? Inclusão, pessoa com deficiência, governos e sociedade. E aí, né, você já tem aí palavras-chave, né? Não necessariamente você tem que citar essas palavras na sua dissertação. Também vou explicar isso com mais profundidade, né? Como você faz. Uso de sinônimos, isso é muito bacana para você enriquecer seu texto e ele não ficar repetitivo, cansativo, né? Só ter criatividade um pouquinho assim. Prometo para vocês, são palavras de uso aí do nosso uso normal, né, coloquial, não são palavras de dicionário exclusivamente, né, por assim dizer. E aí você grifou as palavras, o que você faz, né? Você pode pegar a sua folha de rascunho, essa é uma técnica que eu acho essencial, considero essencial para quem tem dificuldade realmente em escrever, porque ela evita que você escreva alguma impropriedade diretamente na folha ali de resposta da sua redação. Pega o rascunho e faz ali uma tabela. Ai, professora, mas tem tanto professor que fala para fazer esquema, outro fala para fazer itens, o outro fala para fazer não sei o que. Isso não tem. Você não precisa fazer uma tabela diretamente, assim, propriamente dizendo. Mas você pode fazer alguma coisa parecida em que você coloque, você tem o tema, né? Tá o tema aqui, então você tem a sua introdução. Todo mundo já sabe. Se você vai escrever 4 parágrafos, 5 parágrafos, 6 parágrafos. Mas eu assisti um curso em que o professor dizia que o correto era escrever 4 parágrafos. Mentira, não existe correto. Correto é escrever gramaticalmente correto, isso desconta ponto, já fiz recurso para a banca, conheço espelho de prova. Correto é escrever adequadamente a parte gramatical e abordar o tema da melhor maneira possível, né? Ter aí um texto bem desenvolvido, isso é o correto. Se você vai escrever 4, 5, 6, não se prenda a isso, não se prenda a números. A única coisa que eu sugiro, e eu acho realmente imprescindível fazer, uma vez tendo feito a introdução, fazer um esqueleto da sua dissertação com os argumentos que você pode usar, por exemplo, e a razão. Que é argumento, tá, gente? Então, aqui a gente tem o argumento número 1, o argumento número 2, argumento, razão. O argumento número 3, argumento, razão. A depender do tema, obviamente, você pode ter muito mais o que escrever, né? Muito mais argumentos, mas aí a gente dá uma filtrada, vê quais são mais interessantes, quais podem agregar mais valor aí, né? Mais palavras interessantes à sua redação, mais estilo, o que vai impressionar o corretor, né? Com certeza. E vamos colocar lá um quarto argumento. E a razão. Tem um número mínimo ou máximo de argumentos? Claro que não, também isso depende do tamanho da sua letra, né, da forma como você escreve, enfim, fazendo esse esqueleto, né, aí você chega lá à conclusão, poxa, o argumento número 3, a razão não ficou muito boa, né, por que argumento e razão? Não adianta só você lançar um argumento sem colocar o porquê, né, dele estar ali no seu texto. Por que você acha aquele argumento relevante para o tema da dissertação? Né? No caso de uma dissertação argumentativa, por exemplo. Só colocar ali, mas está subentendido o que eu quero dizer. Corretor não trabalha com subentendido, né? Corretor trabalha com o preto no branco. Dessa forma que a sua redação vai ser corrigida. Mas por todo o texto dá a entender.
né? Acho que isso não, a gente não pode considerar. Aí você chegou lá à conclusão que o argumento número 3 ali, que a razão não está exatamente de acordo. Por exemplo, nesse texto sobre inclusão da pessoa com deficiência aí pelo governo e pela sociedade, você colocou um argumento ali do uso da tecnologia como uma forma de inclusão. E aí, na hora de colocar a razão, você ficou ali pescando, né? Poxa, ou demorou muito tempo, né? Coisa que a gente também não dispõe em prova. Eu não sei exatamente como justificar o uso da tecnologia. Então, peraí, eu vou cortar esse argumento, não vou falar sobre ele. Isso você está fazendo no rascunho. Você vem lá, substitui mercado de trabalho da pessoa com deficiência, que é uma forma absoluta de inclusão, né? E é um argumento sensacional, fantástico. O seu corretor com certeza vai gostar muito de ler que você abordou aí sobre a inclusão da pessoa com deficiência, né? A abertura, uma maior abertura das empresas para quem tem realmente uma deficiência. Então, é interessante fazer isso, você já visualiza dessa forma a sua redação pronta. Terminou com todo o exposto ou diante do acima colacionado, formas da gente concluir a redação que muita gente esquece, a pessoa traz a conclusão aí de uma maneira solta, não dá nem para saber se é uma conclusão, ou pior, ela traz elementos novos na conclusão, o que também não ajuda em nada, né? Na verdade só atrapalha, porque fica faltando um pedaço da sua dissertação e você vai perder ponto por isso, sim, né? Então, esse olhar, né, de alguém de fora te apontando, olha, não faça dessa forma, porque às vezes a gente faz e está tão acostumado que a gente acaba levando, né? Então, uma pessoa apontando isso para vocês realmente é de uma importância tremenda, né? Como eu estava dizendo, aqui eu trouxe uma redação de uma aluna minha que me autorizou e eu vou fazer aqui a correção com vocês, vou fazer de uma forma mais rápida, né, mais otimizada do que normalmente eu faço, porque como vocês estão vendo eu falo bastante, mas vamos lá, eu vou começar a ler com vocês, tá? Não é nenhuma crítica pessoal, essa pessoa já teve acesso à correção inclusive, então não tem nenhum problema. Mas os portadores de necessidades especiais obtiveram, nos últimos anos, leis que vieram, para aqui já, obtiveram nos últimos anos, a gente tem uma locução adverbial aqui, portanto, ela tem que vir separada por vírgulas, leis que vieram para ampliar as formas de inclusão pelos governos e sociedade com normas eficientes para uma população ineficiente. Para uma população ineficiente, aqui a gente também tem uma impropriedade, né? Não é a população que é ineficiente, muito menos uma pessoa que tenha deficiência será ineficiente, né? Na verdade, o que ela quis dizer é para uma população com necessidades especiais, por exemplo. Então, a correção aborda isso, tá, pessoal? Não é um parabéns, nota 7. Não, a correção é exatamente dessa forma, com necessidades especiais. Ou, se não for colocar com necessidades especiais, enfim, outras sugestões que possa ver aí, não é para substituir essa questão, porque também significa aí uma perda de pontuação em questão do vocabulário, né? Um vocabulário pobre ou um vocabulário inadequado implica em perda de pontos, sim. Mas não se assuste, não é tão difícil quanto parece. Em relação ao passado, no qual o governo não possui a estrutura, aqui a gente já segue aqui com
mais duas incorreções, né? Na verdade, não é em relação, é com relação. Em relação significa que você vai comparar um dado com o outro, por exemplo, né? Os acidentes de trânsito em São Paulo diminuíram em relação ao mesmo período tal. Se você quer introduzir uma ideia, como ela estava fazendo aqui, com relação ao passado, aí a preposição correta é com. No qual o governo não possuía estrutura para atender necessidades básicas do deficiente e, vírgula, como consequência, vírgula, eram excluídos, outro acento, e como consequência, né, você tem aí um termo explicativo, né, uma quebra na estrutura da frase para colocar como consequência, como resultado, né, eles eram excluídos do convívio social, né. Essa foi uma das primeiras redações, na verdade, que essa aluna fez, e ela tinha um péssimo hábito que a gente corrigiu, graças a Deus, de você ver pelo vocabulário dela, não é que ela não sabe acentuar, mas ela tinha um péssimo hábito de, após a escrita, ela acentuava. Ela voltava acentuando. E é óbvio que quando isso acontece, você esquece, né? Ainda mais durante um concurso, você acaba esquecendo alguns acentos, né? Mas o corretor, ela acentua uma palavra, na outra, a mesma palavra ela esquece. Isso, numa primeira lida, eu já sei que muito provavelmente ela faz esse tipo de coisa, porque também eu já estou acostumada, né? Que muito provavelmente ela tem esse hábito de acentuar depois. E porque o vocabulário dela, o jeito que ela escreve, demonstra que ela tem conhecimento da língua, não é uma pessoa que tem dificuldades tão rasas, né? Mas é um vício de escrita. Então, ela sabia que ela fazia isso, mas às vezes alguém precisa apontar e falar, não faça mais, para a pessoa realmente parar de fazer. Então, funcionou, tá perfeito. Então, em relação ao passado, no qual o governo não possuía estrutura para atender necessidades básicas do deficiente e, como consequência, eram excluídos do convívio social. Aqui, na verdade, né, quando ela fala com relação ao passado, ela está dando ideia que ela vai introduzir uma ideia nova, uma informação nova. E ela faz pequenos trechos explicativos, quando o governo não possuía estrutura para atender necessidades básicas, eram excluídos, ficou faltando um finalzinho aqui que complementa essa ideia inicial de com relação ao passado. Com relação ao passado, o quê? Com relação ao passado no qual o governo não possuía? Tá, não possuía. Como consequência, eram excluídos? Tá, eram excluídos. Mas qual é a relação com o passado? Entenderam? Ficou faltando essa complementação aí da ideia passada. Um exemplo disso é o direito à educação. Né? Aí a questão do na qual, no qual, para qual, o qual, né? Não sabe, muita gente confunde isso, né? Hoje no mundo parece que, enfim, se é o direito, a gente tem no qual, né? Mas vamos substituir, faz confusão? Então nesse caso você pode colocar em que, né? Não inventa, em concurso a gente não inventa. Depois, se você quiser entrar para o concurso de monografias da sua cidade, da sua universidade, enfim, do que quer que for, aí você pode treinar, mas em concurso a gente não inventa. Faz confusão, risca, pode riscar, a gente pode usar uma outra expressão? Podemos, então a gente vai trocar por na qual, por qual, enfim, o que puder, nesse caso, por em que. Em que escolas públicas, aqui também tem um outro ponto interessante também abordado aí no curso com as correções, né? Você tem aqui próximo aqui da linha de cima, né? A gente fornece as folhas para os alunos, né? Para escrever na linha.
você tem a acentuação do público muito próximo da linha de cima. Então, na verdade, o corretor, se ele não tiver de bom humor, ele pode muito bem achar que isso aqui não foi a acentuação do público, ou seja, ele te desconta o acento do público e ele desconta uma vírgula pelo 1 vírgula, exemplo disso. Aí não dá certo, né? Então, quando você escrever, você não precisa ter uma letra bonita, mas que seja legível. Acentos no lugar de acentos e bem próximos, assim, bem pegadinhos. Né? Pingos também, tudo que tiver, e pontuação de maneira clara. Para quem, né, tem uma letra cursiva mais elaborada também, tem que tomar cuidado. Que mais? Não atendiam, aqui também, né? Não sentiu também desconta aí, ponto. Não atendiam crianças com necessidades especiais. Um argumento bastante interessante, né? O governo antigamente não tinha essa política, mas ficou faltando para atender ao tema, que é forma de inclusão. Hoje em dia, né, essa postura mudou, enfim. E que foi o que ela fez no próximo parágrafo, né? Hoje, advérbio de tempo, vírgula, podemos notar, aqui a gente não separa o verbo, né? Notar, que é verbo, você não separa do seu complemento, seja ele objeto direto, indireto, seja o predicativo. Então, a gente não faz essa separação. Eu aponto também uma das linhas na redação de vocês o que está errado, e se tem uma sugestão melhor aí de escrita, né, ou uma palavra melhor, também faço isso. Podemos notar que uma de suas garantias é o direito à educação. Aí você já aponta para o aluno também, né? Olha, aluno, você está com muito problema de crase, né? Vamos estudar um pouquinho as regrinhas, né? Eu dou uma parte de teoria de português, que são os erros mais comuns, né? Pontuação, crase. Eu abordo isso na parte teórica também, né? Porque é bem tranquila, bem facinho, assim, e acho que talvez por vocês estarem com mais medo, né? A informação entre com mais facilidade. É o direito à educação, o que lhes asseguram, né? Concordância é um outro problema que muitos alunos têm, né? Aqui ela fez uma construção bastante interessante, o que lhes assegura, né? Aqui o uso do pronome adequado, assegura a alguém, então ela usou o lhes, mas só que você não ganha ponto por isso, tá? Você vai perder aqui por o asseguram, porque é o direito no singular que assegura, então tá errado no plural aí. Uma vaga na rede pública com escolas estruturadas e profissionais capacitados, vírgula, e isso é fundamental, né? Aqui a gente pode escrever, não tá exatamente errado, mas a gente pode escrever de uma maneira mais bonita, né? O que, por exemplo, é fundamental para a sua inclusão social. Você faz essa passagem entre uma ideia e outra de uma maneira mais elegante. Fundamental para a sua inclusão social, desenvolvimento humano e intelectual, um uso de vocabulário, aqui também vocabulário correto, né? Bacana. Então, também, os pontos que estão favoráveis, né, devem ser apontados. Segundo o Estatuto da Pessoa Deficiente, Lei 13.146, tal. Mesmo que você não vá fazer uma prova voltada para a área jurídica, é interessante fazer citações, fazer menções a alguns dados, alguma informação que você tenha. Mas eu faço uma chamada para isso, que uma coisa é você estar fazendo a redação no aconchego do celular e com o Google do lado, em que você tem exatamente ali, artigo 4º da lei tal, você faz a citação. Na hora da prova, você pode ter lido 1 milhão de vezes aquela informação e na hora da prova te dá um branco. Então você não precisa fazer uma citação assim tão completa, né? Segundo a lei que defende aí a pessoa com deficiência, você sabe que entrou em vigência, né? Nesse caso em 2016, tal. Você não precisa fazer ipsis literis aí a menção.
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade, a gente já discutiu sobre crase, de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie, acento, de discriminação. Embora tenhamos bons parâmetros jurídicos, a cultura brasileira ainda é leiga, né? A cultura brasileira, ela nunca vai ser leiga, como nenhuma cultura vai ser. Cultura é um apanhado aí de hábitos, crenças, né, costumes, tem uma impropriedade aí dizer que a cultura é leiga, né? E cega, incapaz de respeitar as vagas e lugares marcados para uso exclusivo do deficiente, né? Aqui ela está falando de vagas em estacionamento, né? Então a gente tem que deixar isso claro. Mas o corretor vai entender? Não. Não está implícito, não. Tem que tá escrito, não implícito. Então aqui também houve uma impropriedade do vocabulário que é apontado e como substituir isso, né? A cultura brasileira ainda é leiga, não falta, por exemplo, né, um costume, um hábito ou campanhas de informação, né, de disseminação de ideias aí visando o respeito à pessoa com deficiência, né, enfim. Então, eu também trabalho dessa forma. Lugares marcados para uso exclusivo do deficiente não são capazes de respeitar nas coisas mais simples, não, linguagem coloquial, né? Se você tem muito hábito de usar, né, na sua escrita, a forma como você fala, quando você faz o esqueleto da redação, você já passa um pente naquilo, né, eu usei coisas, já muda coisas por itens, fatos, situações, enfim, uma infinidade de palavras aí que a gente pode substituir. Aqui ela também usa o imaginem, né, não usa imaginem. E aí a gente faz a primeira correção, você se policia para ir treinando algumas redações, para a próxima vez que você mandar também, você já não ter esses vícios, né? Entender que são capazes e merecedores de chances como nós, né? Eu não sou favorável a usar aí terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, né? A do singular de jeito nenhum, mas nem a plural. Acho que acaba criando uma intimidade ali, né? Parece que você está querendo se aproximar do corretor, e isso pode não ser bem visto. Outra medida que o Estatuto supracitado trouxe, né? Ela tenta usar um vocabulário, quando ela conhece, tem um pouco mais de facilidade, ela usa e usa de forma correta. Então é assim que a gente trabalha com cada aluno. Foi o direito à mobilidade e ao transporte, né? Paralelismo, por exemplo, paralelismo perde pontos se você não observa. Se você tem direito à mobilidade, você tem direito ao transporte. Tem que prestar atenção a isso quando escrever. Com isso, o indivíduo com carência, né? Carência de quê? A gente tem, por isso que eu coloco lá, argumentos e razões. Se você vai colocar um argumento, você tem que necessariamente explicar aquele argumento, senão ele fica solto, ele fica uma ponta solta e você tem um desconto sim na sua redação. Ganhar autonomia de ir e vir com meios de transporte mais acessíveis, né? Aí a gente está falando do indivíduo e aqui a gente tem um erro de concordância novamente. Eu faço a explicação, né, escrita de cada item. Aqui eu só estou fazendo a marcação, mas eu faço a explicação escrita. Mas com o meio em que vive. Desse modo, vírgula, sempre tem a vírgula. É nítido o aumento de inserção dessas pessoas no espaço jurisdicional e governamental, né? Aqui também houve um erro de vocabulário, na verdade no espaço social, né? Você não quer incluir a pessoa com deficiência no espaço governamental, embora ela possa fazer parte da política, tenha todo o direito, ou no espaço jurisdicional, né? Não, você quer apenas que ela faça parte aí da sociedade como um todo. Espera-se que um dia a sociedade esteja evoluída a ponto, aqui teve uma vírgula também desnecessária, aliás, não desnecessária, errada,
de não precisar de normas para tratar com respeito quem nasceu especial. Ela terminou com especial aqui, né, que deu um ar mais sensível à redação. Você pode fazer isso, mas assim, tem que tomar muito cuidado. Nesse ponto, não caiu muito bem, assim, porque a dissertação, ela tem um caráter informativo, né? Então, quando você coloca alguma coisa mais, uma informação mais pessoal, assim, né, com um teor mais da sua maneira de pensar, primeiro que você incorre num risco bastante grande de o corretor achar que é uma forma de identificação da redação, né? Como você colocar título, por exemplo, como você identificar de alguma forma a redação, e isso, a sua redação é simplesmente desconsiderada. Não seria o caso assim tão dramático, mas assim, ele envolve mais a sua opinião pessoal do que deveria. Então isso não está correto. Você tem que escrever com personalidade, mas você tem que escrever com isenção e imparcialidade. De uma maneira básica, se você tem muita dificuldade, onde a gente conseguir, a gente trabalha um pouco o vocabulário, onde você realmente não conseguir for uma dificuldade, a gente substitui, e aí você treina em outros momentos, não no concurso não é treino. E é assim que a gente vai trabalhar, né? Sugerindo palavras, conectivos, estruturando bem a redação, é quase que um desenho. Você cumpriu esse esqueleto, a sua redação está correta, né? Como você faz, você une os argumentos por conectivos e cada argumento você justifica com uma razão. Não tem praticamente mais nenhum segredo. E aprender aí o mínimo de regras, né, de crase, pontuação, enfim, né, que vão permear toda a sua redação. Vamos aprender também sobre coesão, coerência, sobre tipos de texto, assim, embora a grande maioria sejam textos dissertativos, expositivos ou argumentativos, mas é basicamente isso. É muito bacana porque vocês podem mandar 2 redações para a gente aqui para o setor EAD. A correção vai ser como essa que eu fiz, cada linha eu aponto os erros e faço sugestões de como melhorar, e também aponto, no geral, assim, qual eu acho, né, qual o defeito, de repente, que eu notei que foi cometido nesse caso. Por exemplo, o problema da acentuação, que não era um problema, na verdade, mas acabou virando. Crase, vamos estudar um pouquinho. Crase, essa matéria é abordada na parte teórica. E enfim, tendo interesse, depois vocês podem mandar, aí o curso vai continuar, né, só com a parte de correção. Você já tem a parte teórica, você pode aí ir mandando, né, a gente vai colocar isso no site, as redações, quantas redações você tiver interesse em obter a correção por meio de vídeo, assim, que a gente acredita ser a forma mais fácil, né, de ensinar o aluno de forma absolutamente personalíssima, né, exclusiva, porque eu estou falando da sua redação, não estou falando de uma maneira geral. Os alunos cometem tal erro, pode não ser seu caso, e aí você está cometendo um outro erro que ninguém está apontando. Então, óbvio, isso é muito importante. Os temas também são os mais diversos, técnicos e também atualidades, porque, como eu disse, tema a gente não acerta, mas a gente tem que acertar a redação. E o que mais? Erros ortográficos, né, evitar generalização de expressões, opiniões pessoais também. Basicamente é tudo que é abordado no curso e que vocês terão acesso integralmente a gente, né, a mim também, por meio do e-mail também. O fórum de alunos também vai funcionar para mandarem dúvidas, né, não só redações, mas dúvidas.
e vamos ficar aí totalmente à disposição de vocês, ok, pessoal? Um beijo grande e até o começo do curso.